Olá, você já reparou como nós tendemos a achar que as pessoas têm que mudar? Quando percebemos que alguns comportamentos delas nos incomodam, que a gente não consegue concordar muito com certas posturas, por que fulano não muda? Mas e quando somos nós que temos dificuldade de mudar? E o curioso, dificuldade de mudar, mesmo querendo mudar. Sabe aquela coisa assim de você, às vezes, ser criado num âmbito familiar que você sempre teve o lugar da pessoa mais tímida, que o papel do extrovertido sempre foi dado a um irmão, daí parece que você tem que se encolher, que você não tem direito à sua fala? Ou que tem sempre alguém na família que tem que se responsabilizar por todos? Aquele é imaturo, aquele é fraco, você é forte, você sempre deu conta. Mas chega um momento que você não quer mais dar conta. Que você também quer ser a pessoa a ser cuidada. Ou aquela mulher muito, às vezes, até um tanto quanto infantilizada, com dificuldade de expor o seu ponto de vista, porque ela foi criada para ser meiguinha, dócil, subveniente, concordar sempre, de repente ela se transforma numa mulher que começa a pensar, tem um nível de criticidade mais forte, que ela fica até um tanto quanto ácida conforme a situação, mas ela vai se colocando, ela vai se descobrindo, ela vai entendendo o espaço que ela realmente tem e que ela quer ocupar. Um homem que é sempre criado para ser o fodão, aquele que dá conta de tudo, o forte, o que não chora, o que não se sensibiliza, e de repente ele percebe que com o nascimento dos filhos ele quer ter mais tempo para a família, que ele não quer ficar só no lugar do provedor, daquele que sempre dá conta, aquele cara machão. Ele quer ser um homem, e ok, ele quer ser uma pessoa normal, ele quer poder estar com os filhos, crescer, ver o desenvolvimento, e ele quer olhar para a mulher dele e falar, escuta, vamos juntos aí pro mercado, vamos dividir essa carga, eu cuido mais em casa, você me ajuda mais com as contas, eu também quero participar mais do desenvolvimento emocional dos pequenos. Eu não quero ter que ser algo. E a mulher diz, não, eu também vou curtir super, eu também não quero ser a mulher que fica só em casa, a destinada a ser responsável por tudo, tô amando. Também não quero ser essa mulher submissa, que só tem que falar assim, que não tem autonomia financeira. Que legal, vamos crescer juntos? Mas muitas vezes a gente não tem essa facilidade para sair desse lugar. Somos criticados. Por que você tá falando assim? Você nunca se colocou dessa maneira? O que tem em você? Tá maluca? Você não era essa pessoa assim sensível, insegura. Você sempre soube o que queria, agora que é isso? Né? De repente você tá ali querendo vivenciar outras interfaces do seu psiquismo e não lhe dão condição para isso. E eu digo que quando a gente não pode ser o que a gente quer ser, se a gente não pode se desenvolver em outras áreas, nós começamos a ficar ressentidos. Quantos irmãos ficam ressentidos uns com os outros, falando, meu irmão não me dá lugar, meu irmão não me dá espaço, quando na verdade esse irmão às vezes também não queria estar ocupando aquele lugar, olha que curioso. Mas a gente vai crescendo e vai acreditando que só pode aquilo. Então, passar a ocupar um novo lugar demanda energia psíquica e principalmente demanda uma palavra incômoda, desagradar. É mais ou menos como os pais que têm muita dificuldades para falar não para os filhos, porque os filhos dizem, eu não gosto de você, e o pai não suporta aquilo, o pai não suporta que não goste dele. E de repente ele descobre que essa é a maneira, inclusive, de ele ensinar o filho, que no futuro também não gostarão dele. O pai que suporta esse não gostar do filho, ele vai ensinar o filho a suportar o não gostar dele. E isso é bom, isso é saúde mental, isso é desenvolvimento psíquico. Quando você começa, eu vejo muito na clínica, quando você começa a se desenvolver, quando você começa a colocar certos limites, quando você começa a falar não só um não quero, mas eu quero meu direito à fala, eu quero o meu espaço, eu quero ter opinião, eu quero ser mais reconhecida quando você também passa a dizer o que você quer. Quando você também passa a falar o sim, não somente o não do limite, mas o sim eu mereço, isso também surpreende as pessoas. Mas nós merecemos isso. E principalmente
isso é provocativo para o psiquismo do outro, porque esse outro também vai poder começar a se questionar se ele também quer ocupar esse espaço. Isso é muito comum, olha que curioso. Muitos casais de amigos, quando tem um dos casais que são um dos casais da roda ali do grupo de amigos que se divorcia, todos os outros casais muitas vezes começam a entrar em crise, começam a pensar se eles também estão felizes. E isso não é à toa, porque isso vai ali justamente provocar a nossa autenticidade, a nossa percepção de que podemos questionar paradigmas, que podemos reolhar posições. Qual de nós nunca se identificou com um livro de um herói, de uma heroína, ou com um filme em que ele se desprendeu de papéis que ele não queria ocupar e ele então se descobre muito mais apaixonado por si próprio? Qual de nós não saiu de uma sala de cinema, e olha que faz tempo, hein, gente, com essa pandemia aí, inspirado num herói, numa heroína, que não eram heróis e heroínas que vestiam fantasias de heróis e heroínas, mas eles eram muito mais que isso, foram heróis e heroínas da sua saga, dizendo, não quero mais viver assim, eu quero me transformar, eu não quero mais esse papel que me deram, eu quero ser algo diferente, posso até não ser o que eu quero, saber o que eu quero ser, mas eu sei que eu não quero mais ocupar essa posição que eu estou hoje. Então, o incômodo da mudança, ele começa dentro da gente. Mas nós teremos a resistência do incômodo do outro com essa transformação, porque isso também provoca o outro. Então, é importante que você entenda isso, que às vezes o outro nem está só resistindo porque você está mudando, mas ele está resistindo porque ele próprio, muitas vezes, não suporta mais a posição de passividade dele. E essa coragem de quem muda deixa ele numa situação até de certo constrangimento consigo mesmo. Então, vá, transforme-se, entenda que você pode ter muitas dificuldades para falar, mas pode aprender a usar a sua palavra, de se expressar, de se posicionar. Eu, particularmente, vejo muito menos pessoas arrependidas do que fizeram do que aquilo que não fizeram. Quando a gente faz, a gente pode colher os frutos do que a gente conseguiu. Quando a gente não faz nada, a gente não colhe frutos de nada. Essa era a minha provocação de hoje. Eu gostaria que você pensasse nisso, que você se lembre que quando a gente muda, a gente incomoda, mas que se a gente não muda, quando está incomodado, o incômodo é ainda maior. Então fica aqui uma reflexão. Não se importe em se incomodar, tampouco em incomodar o outro, mas faça um movimento de alma que você sente que precisa, ou os movimentos de alma. Apresente-se para si mesmo e se apresente para o outro. Aí deixa o resto aí acontecer. A vida também ajuda a quem se ajuda. Esse é um clichê, mas é real. A vida também vai fazer certamente a parte dela. Ouse!